A pesquisa de intenção de voto publicada hoje, do Paraná Pesquisa, está muito longe, 2022. Bolsonaro ganha em todas as simulações de segundo turno, Bolsonaro fica em primeiro no primeiro turno. É menos isso que eu gostaria de tratar agora, neste vídeo, e mais de outras considerações acerca dessa pesquisa. Uma importante consideração que eu acho diz respeito ao nome de Flávio Dino. Na simulação, tem uma simulação de primeiro turno que tem o nome de Flávio Dino. Ele tem lá na pesquisa 1,4%. O Instituto de Pesquisa, quer dizer, ele prefere divulgar sem os arredondamentos, né? Sei lá, se for 1,4, eu arredondaria, porque a margem de erro, como é 3 pontos percentuais, a margem de erro não tem casa decimal, então não faz sentido você divulgar o dado com casa decimal. Mas tudo bem, né? O motivo não é esse de não arredondar, é porque ele não quer que alguém suba um ponto ou caia um ponto em função de uma casa decimal. Compreensível também. Flávio Dino tem ou 1 ou 2 pontos percentuais. Isso daí é importante porque nós conversamos hoje muito política pelas redes sociais. E as redes sociais dão a impressão errada do que acontece no país, do que acontece em um eleitorado cujos votos válidos na eleição passada em segundo turno foram de 100 milhões de eleitores. O Flávio Dino faz muito sucesso, né? Saiu lá um artigo dele, Mandela, fato político do dia, quer dizer, então alguém que tem 1%, 2% da intenção de voto nacional virou o fato político do dia porque escreveu um artigo que poucas pessoas leram, quer dizer, bolhas que acompanham política, bolhas de direita ou de esquerda, que acompanham política nas redes sociais, mas nesse caso do Flávio Dino, bolhas de esquerda. Ele é um candidato mais palatável para uma determinada classe média, mais palatável. Quando eu falo isso, eu estou pensando, comparando o Flávio Dino com o PT. O Flávio Dino é palatável e o PT não, nesse aspecto. Só que os candidatos do PT, quando coloca lá Haddad, quando coloca Lula, né, eles têm quase 15% de votos, então muito mais que Flávio Dino. O problema do Flávio Dino é o mesmo problema que disse respeito lá atrás a Aécio Neves. Aécio tinha sido governador de Minas por 2 mandatos, quando foi candidato era senador, ele tinha sido governador do segundo maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo, e começou a campanha nas intenções de voto lá embaixo. Porque numa pesquisa, quem mais votava nele era o eleitorado mineiro, né? O eleitorado do Maranhão é muito pequeno comparando-se com o eleitorado mineiro. Se nós tomarmos Garotinho, outro exemplo de ex-governador que disputou uma eleição presidencial em 2002, inclusive a maior quantidade de votos de Garotinho saiu do eleitorado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de ser governador. E na proporção nacional de voto, o Colégio Eleitoral do Rio é o terceiro maior do país, muito próximo do de Minas. Na proporção total de votos, no resultado final, a fatia do Rio de Janeiro foi imensa, explicava muito, estava lá o voto de Garotinho. Tá? Então Flávio Dino ele tem um longo caminho a percorrer. Caminho este que depende da campanha presidencial. Tá? Até a campanha presidencial, em todas as pesquisas, muito dificilmente Flávio Dino crescerá muito além do que essa pesquisa está dando. Vamos supor que ele saia de 1, 2 pontos para 3, 4 pontos. Já vai ser algo fantástico. E isso causa uma ilusão nas pessoas, né? A ilusão de que ele fazendo sucesso no Twitter, no Facebook, nas lives, significa sucesso no eleitorado como um todo. Não significa. Tá? Tem lá Haddad, que tem uma lembrança de nome, basicamente. Na votação, ele fica com 15 pontos, né, no voto válido. Ele teve, no voto válido, no primeiro turno, 29, então ele fica com metade do que ele teve no primeiro turno. E é igualmente importante, né, se a gente fosse pensar, né, uma das pré-candidaturas que vem sendo consideradas, além de Haddad dentro do PT, o atual governador da Bahia, Rui Costa. A Bahia é o 4º maior colégio eleitoral do país. Provavelmente uma simulação com o nome de Rui Costa o colocaria na frente de Flávio Dino, pelo simples fato da Bahia ser o 4º maior colégio eleitoral. Eu fiz uma continha rápida, uma continha que você mesmo pode fazer, né? Se você pegar o eleitorado da Bahia, fizer a suposição
de que Rui Costa tenha 70% dos votos do eleitorado da Bahia em primeiro turno. Uma suposição forte, poderia ser menos, 60%, mais de 50% seria. Mas se você calcular 70% vezes o tamanho do eleitorado da Bahia e fizer a suposição de que ele só teria votos na Bahia e teria 0%, uma suposição errada, forte também, teria 0% em todos os demais estados do Brasil, ele atingiria, tendo 70% só na Bahia e 0% nos demais estados, ele atingiria 5% de votos nacionais, ou seja, maior do que o Flávio Dino tem nessa pesquisa. Tá? Então, a situação de Flávio Dino é uma situação complicada. Ele é governador, ele pode disputar uma vaga no Senado, a próxima eleição só tem uma vaga no Senado, não são duas. Ele teria praticamente assegurado seu mandato para político. Registre isso, é importante. Político sem mandato corta um dobrado. Político sem mandato não manda em nada. Tá? Então é fundamental para um político ter mandato. Então, Flávio Dino, diante de uma pesquisa como essa, ele investiria numa candidatura presidencial que teria que crescer durante a eleição, teria que crescer, e para ir ao segundo turno teria que ultrapassar Ciro Gomes, em Ciro Gomes sendo candidato, teria que ultrapassar o candidato do PT, o PT terá candidato a presidente, para ir se qualificar ao segundo turno. Se ele não fizesse isso, ele seria, como se diz, não seria cacique, seria um índio, seria mais um nome no primeiro turno, e que ficaria ali no primeiro turno. E após a eleição ele ficaria sem mandato. Ou disputar uma eleição para o Senado em seu estado, ser eleito senador e ter 8 anos de mandato no Senado Federal, que ele poderia esperar 4 anos, voltar para o governo do Maranhão, poderia se posicionar num partido político, pensando numa candidatura presidencial. Políticos tendem a ser prudentes, políticos arriscam pouco. Tá? O mundo da política é a cabeça do político é uma cabeça muito conservadora nesse sentido. Tomar risco é algo raro para um político. Então, diante de uma pesquisa como essa, em que pese todo o sucesso de Flávio Dino nas redes sociais, nas lives, no Twitter, no Facebook, no YouTube, uma pesquisa como essa é, de fato, um balde de água fria. Né? É claro que, para ali efeitos de conversação no círculo de Flávio Dino, ele vai dizer, não, tá longe, vou me expor mais, com isso vou crescer, tem que dar uma esperança para quem está junto com ele. Mas só ver Aécio, só ver a dificuldade que Aécio teve. Aécio quase não foi para o segundo turno em 2014, tendo sido governador de Minas Gerais e sendo do PSDB. Imagina Flávio Dino, que teria que concorrer com outros candidatos de esquerda, saindo de um estado que tem um percentual muito pequeno de eleitores dentro do eleitorado brasileiro. Então ele, de fato, teria muita dificuldade. Isso é para ilustrar. A empolgação com Flávio Dino esbarra exatamente nisso. O obstáculo de ter um recall nacional. A eleição presidencial é uma coisa para poucos. Para poucos. A eleição presidencial tem uma barreira muito grande. Numa eleição presidencial, a gente está falando de grandes estruturas. Né? Como é que o PT, depois de tudo que aconteceu com o PT, nessas simulações tem lá um candidato segundo colocado, se entra Moura, o terceiro colocado. Por quê? Porque foi governo nacional, porque fez programas que beneficiaram o eleitorado do Nordeste. O eleitor do Nordeste reconhece isso, tem memória disso, e imagina que se o PT voltar ao poder, ele voltará a ser beneficiado. Então, a gente está falando de grandes movimentos, grandes estruturas, uma barreira, né, como se diz no mundo dos negócios. Qual é a barreira à entrada? Né? Para você hoje fabricar um avião, qual é a barreira à entrada? Vai levar fundo à empresa hoje para fabricar o primeiro avião que seja vendável, competitivo, vai levar 20, 30 anos. A barreira à entrada é muito grande. A barreira à entrada para Flávio Dino ser candidato a presidente com chances de ir para o segundo turno é imensa, é monumental. E essa pesquisa mostra exatamente isso. É esse aspecto dessa pesquisa que eu queria debater aqui. Se Bolsonaro vai ganhar ou não vai? De novo, está longe. A pesquisa mostra, sim, que um presidente no cargo ele tem uma vaga certa, praticamente uma vaga certa no segundo turno de uma eleição presidencial. Né? Então, Bolsonaro, essa pesquisa e outras, né, que eventualmente venham a ser publicadas,
vão mostrar mais ou menos a mesma coisa. O resultado da pesquisa como um todo, ele faz total sentido, tá? Existe um eleitorado no Brasil, né, um eleitorado que, talvez você que esteja assistindo esse vídeo não faça parte, não comungue dos valores desse eleitorado, mas é um eleitorado que sustenta Bolsonaro em sua avaliação, na avaliação do seu governo, em sua popularidade, em sua avaliação ótimo e bom, e que sustenta Bolsonaro no voto, e que estará pronto para votar em Bolsonaro quando chegar o momento de fazer isto. Muito obrigado, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative as notificações, comente os vídeos. Um grande abraço.